E aí pessoal do Canaltech, estamos com dois lançamentos da Sony. Vocês estão vendo caixas brancas, né? Mas são dois aparelhos da Sony que foram lançados ontem de noite. E desse lado aqui a gente tem o principal aparelho da marca para 2017, que é o Xperia XZ Premium, que tenta de novo, mais uma vez, utilizar uma tela 4K. E do lado de cá um aparelho bem grande, mais simples, que é o Xperia XA1 Ultra. E eles não chegaram com o preço alto, algo que era muito comum antigamente e que, felizmente, os deuses do financeiro olharam de vez para o consumidor e perceberam que preço caro não vende aparelho. Então, temos aqui primeiro um olhar no Xperia XZ Premium. Então a caixa dele é uma caixa bem diferente. É até legal ter as duas caixas do lado aqui, que você tem... é muito clara a diferença de material, você tem aqui um brilho que não tem nessa daqui, e essa caixa aqui, ó, se aperta, ela é macia. Essa daqui, não. Essa aqui, ela é mais dura. Vamos deixar aqui o XA1 Ultra de lado e o XZ Premium, que é uma versão gourmet do XZ do ano passado. Então, abrindo a caixa... Tem a caixa aqui com o smartphone nessa pequena cama que gosta dele, que não solta de forma alguma. Então eu tenho que, de novo, soltar. Aparentemente a Sony gostou de coisas que grudam no aparelho. Então eu tenho aqui o smartphone e essa pequena coisa aqui com o cabo USB e alguns manuais. Então tem aqui manual que todo mundo lê e ele está em inglês. Vai lembrar que essa versão aqui que a gente recebe, a versão de testes, geralmente ela não tem tudo que tem na versão oficial. Nossa, eu tô destruindo muito essas coisas aqui, tá tipo... Então eu tenho aqui um cabo USB-C com ponta USB e ele não veio com fone de ouvido, mas na versão para o consumidor, para você que for comprar o dispositivo que vai ser lançado, que será lançado na verdade, Pasquale deu uma ajuda aqui, ele vem com fone de ouvido sim, então ele vai ser lançado, ele será lançado, de novo o erro, no dia 12 de julho. E aqui tem um carregador de tomada bem pequenininho, bem interessante, com suporte ao Quick Charge. O legal é que ele é bem pequenininho, algo que não é muito comum. Então, nós temos aqui o Xperia XZ Premium, que é um aparelho que tem todo o corpo aqui em vidro. Ele aparenta ser assim uma coisa só em vidro, mas não é, não dá para dobrar tanto o vidro como pode ser, mas ele realmente é muito bonito. Gosta muito de marcas de dedos, então você viu que eu acabei de tirar da caixa e ele simplesmente está completamente lotado de marca de dedo. É um espelho e o que difere ele da versão XZ, que é a anterior, é que esses LED sensores saíram daqui e vieram aqui para cima e infelizmente tem um calombinho de 1 milímetro nanômetro aqui, que é justamente por isso que aquele negócio que eu acabei de jogar lá fora tem um buraquinho, então ele tem um calombinho aqui, ok, né? Leitor de impressões digitais aqui do lado e esse aqui é o Xperia XZ Premium. Ele tem um processador Qualcomm com o Snapdragon 835 com 64 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM, então ele é muito potente com tela 4K. E precisa ver nos testes que vamos fazer aqui se realmente é 4K, porque o Z5 Premium que foi lançado no ano passado era 4K apenas em alguns vídeos. Quando você tirava um screenshot, quando você rodava Android, era Full HD. A câmera traseira caiu para 19 megapixels, não é mais 13 megapixels, na verdade 23 megapixels como na versão anterior. E ela realmente está boa, pelo que eu pude usar no evento de ontem, realmente aparentemente muito boa. E esse smartphone, ele custa R$ 3.999 e é o que eu falei, os deuses do financeiro olharam para o consumidor e viram que não dava para vender aparelho muito mais caro que a concorrência aí, finalmente, não é mesmo? E agora o Xperia XA1 Ultra, que é o da caixa macia. Você pode ver que ela abre muito mais fácil. Ela abre muito mais fácil e, como eu falei, ela é mole. Então ela é um material mais simples, porque é um smartphone mais simples. Ele não vem nessa caminha, então é só soltar aqui, ele sai muito fácil. Essa parte mais simples acompanha todo o aparelho, não tem aquela gaveta e fica tudo aqui meio que jogado. Ele tem o cabo USB-C aqui, que os dois são USB-C, e tem manual de instruções. Então tem aqui manual de instruções também
Esse modelo está em inglês, mas o que você comprar chega em português. E o carregador, que é o mesmo, muito leve, muito fino, com capacidade de trabalhar com Kickcharge 3.0. Os dois modelos trabalham com Kickcharge. Na verdade é um outro nome para MediaTek, que é o que está aqui dentro, mas Kickcharge, né? Então deixa aqui de lado. E o XA1 Ultra é na verdade a versão do XA1 com uma tela maior do que você já viu. Aqui nós temos o review do XA1, por exemplo. E ele tem uma tela de 6 polegadas, uma tela Full HD, assim como eram os smartphones topo de linha anteriores. O grande chamariz dele, como está bem claro aqui, é essa câmera frontal. A câmera frontal dele trabalha com 16 megapixels e ele tem um processador Helio P20 da MediaTek. É um octa-core, muito potente. Aquele é metal ou plástico. Esse é um teste que a gente vai fazer mais pra frente aqui. Ele é um acabamento que, como você pode ver, não deixa marcas de dedos. Então é bem bacana, bem bonito. E ele tem 64 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM e custa R$ 2.229, na verdade R$ 2.299, que de novo não é um preço muito acima dos seus concorrentes. Lembrando que ele tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna com uma tela grande de 6 polegadas. É um aparelho mais simples do que o XZ Premium, só que com tanta memória RAM assim, ele com certeza dá conta de muita coisa. Óbvio que ele é mais simples em alguns detalhes, por exemplo, a câmera dele não é tão poderosa como a do XZ Premium e ele tem 20 megapixels, parece um pouco mais, na verdade são 23 megapixels. Ele tem um pouquinho mais de megapixels, mas não tem tantas tecnologias bacanas, mas promete funcionar muito bem. Ele não deixa muitas marcas de dedos, como eu falei, mas algumas gordurinhas acabam ficando, porque, né, é a sua mão segurando o celular, isso sempre vai deixar marcas. Então ele custa R$ 2.299 contra R$ 4.000 do XZ Premium, que, como eu falei, voltou a um preço razoável, que segue a concorrência. E se você pensar bem, o XZ Premium custa a mesma coisa que um S8 e que um G6, o que deixa a vida do G6 um pouco mais apertada do que já está. Então esses são os dois novos smartphones da Sony que foram lançados ontem. Estava um pouquinho complicado para fazer vídeo lá, então fizemos aqui. Eles são aparelhos para 2017 da Sony, sem gaguejar. Claro que tem o L1 também, que é mais barato, a gente tá brincando com ele. Tem o XA1 também, que foi lançado recentemente. Mas essas são as versões menos fracas da Sony para esse ano. E é isso, se vocês gostaram desse hands-on, primeiras impressões, unboxing com coisinhas voando para lá, coloca aqui embaixo nos comentários, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e inscreva-se no canal do Canaltech se você não fez isso ainda. E para tudo, absolutamente tudo sobre tecnologia, nós somos o canaltech.com.br. Tem muito trabalho para fazer com esse review dos dois aparelhos. Coloquem suas dúvidas aqui embaixo e tchau!